serve candeeiro? Alguém sabe? Para iluminar, não é? Iluminar. É interessante que aqui, nesta passagem, ele fala que os 7 candeeiros de ouro, né? Ele não é que era, ele fala, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então este filho do homem, Jesus Cristo, ele estava entre meio 7 candeeiros de ouro. E quando nós continuamos a ler, a própria passagem nos explica que os 7 candeeiros eram as igrejas. Candeeiro serve para quê mesmo, irmãos? Para iluminar. Para que serve a igreja? Para iluminar. É interessante, irmãos, que Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E depois ele falou o que para nós sobre esse negócio de luz? Quem crê nele não vai em pé. Sim, mas depois ele falou para nós que nós somos luz também? Sim ou não? Sim. Claro. Pois é, vós sois a luz do mundo. Então, irmãos, a igreja, em nome de Jesus Cristo, não passa despercebido o que Deus está nos ensinando. É que antes dele começar toda essa mensagem, ele está mandando uma mensagem para 7 igrejas que deveriam ser a luz do mundo. Mas quem que é a fonte dessa luz, irmãos? Jesus. É igual a lua. Eu sei que deve ter muitos estudiosos, né, Tiago? Não sei se o Tiago anda fazendo. Mas irmão, vocês sabiam que a lua tem luz própria? Tem ou não? Tem não. Ela reflete a luz do sol. Né? E nós refletimos a luz de quem? De Jesus. Por isso que tem igreja por aí que não reflete nada, não tem Jesus. Não tem luz. E nós vamos ver que uma das igrejas, Jesus falou que vai, ó, eles vão se arrepender e fazer o quê? Soprar a luz. Tem muitas igrejas que não foram apagadas há muito tempo, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer conosco, né, pastor? Então, os 7 candeeiros aqui de ouro é as 7 igrejas. Que retrato maravilhoso, irmão. Em nome de Jesus Cristo, nunca esqueça que a igreja é a luz. Nós somos luz, irmão. Nós somos luz. Mas a fonte é Jesus Cristo. E se Jesus não está andando entre as igrejas, tem pregador, né, que é muito fervoroso, fala assim, Jesus está passando por aí. É verdade, irmão. Jesus tem que estar caminhando na igreja, né, para que nós possamos ter luz. Depois ele começa a descrever que esse aí tinha vestes talares. Não dá tempo, irmãos, mas depois... Alguém sabia o que é veste talar? Tem outra versão aí? Todas as versões da veste talares? Todo mundo? Sempre que tem alguém que sabia que era veste talar, não é possível. Compridas, né? O que mais? Veja bem, irmãos. Quando os irmãos tiverem um tempinho, lá quando Deus está mandando Moisés fazer as vestes, tanto do sacerdote, e depois se nós observarmos como é que os profetas andavam, eles usavam vestes talares, não é isso? E daqui é um simbolismo. Né? Vestes talares até os pés, né? É porque é uma veste comprida. É um simbolismo de Jesus Cristo como profeta. Jesus é profeta, irmão? Sim ou não? É profeta? O que ele fala para Moisés, para o povo israelita? Que ele ia levantar um profeta? Semelhança de Moisés. É o profeta maior, né? Para o povo israelita, irmão, isso é muita coisa. Nós vemos o escritor aos Hebreus, quando ele começa a falar, a demonstrar que Jesus é maior do que Moisés, para que o povo pudesse entender, né? Então nós vemos aqui, João ele vê um com vestes talares. Depois ele diz, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Isso aí, irmão, são as vestes do sacerdote. Depois vocês tiram um tempinho, lê lá no livro de Êxodo, de Levíticos e Números, vocês vão ver a descrição das vestes do sacerdote e também do rei. Depois vocês leem lá a roupa de Saul, que Saul usava, ele usava as roupas assim, com um cinto de ouro. Então quem estava ali, irmãos, era o profeta, rei e sacerdote. Os irmãos já ouviram falar aqui que
fala, os irmãos já leram lá em Daniel, quando está descrevendo Deus, como é que ele descreve? Cabelos brancos, né? E tem um hino, como é que é o hino, né, Priscila? Ah, cadê, mano? Tem os cabelos, né? Brancos como a neve, né? Não sei se tem negócio de saltando sobre os montes, mas é porque tiraram do Salmo, né? O Salmo fala que ele vem saltando sobre os montes. Então o povo está usando os Salmos, não é isso? Para fazer isso. Então cabeça, irmãos, e cabelos brancos, fala de sabedoria, né? Dignidade, pureza. E Jesus Cristo é assim. Depois fala que ele tem olhos como chama de fogo. É simples, não é, irmãos, de entender essas tipologias. Se alguém tem olho como chama de fogo, o que está falando? O que está falando? Que penetra, né? Penetra. Paulo, lá escrevendo na igreja de Corinto, ele fala que as nossas obras serão provadas por fogo. Isso quer dizer que as nossas obras vão ser queimadas no fogo? Não. É que aquele que tem olhos como chama de fogo pode ver todas as coisas. Tudo está nu e patente aos seus olhos. Então, esse que João está vendo tinha os olhos como chama de fogo. O salmista diz lá o quê? Ele começa a falar no Salmo 139, irmãos, da onisciência de Deus. Tem um hino, outro hino, né? Está vendo, irmãos, que muitas das hinos são bíblicas? Se suba ao céu, se desça ao mar, em qualquer lugar, o que acontece? E também Deus está vendo, né? Não tem jeito, irmãos. Deus, ele é onisciente. É interessante essa visão que João está tendo, porque depois, irmãos, vocês vão observar que cada uma dessas cartas, que é escrito a essas igrejas, para cada uma delas tem a descrição daquele que está falando e tem a advertência e a recomendação. E é por isso que João descreve essa pessoa que ele está vendo, porque cada uma dessas coisas tem uma significância de grande valor para aquelas igrejas, né? Nós vamos ver de uma forma mais detalhada quando estiver endereçando as igrejas. Depois fala que ele tinha os pés semelhantes ao quê? Latão reluzente. Latão reluzente ou bronze polido, dependendo da sua tradução. Os irmãos lembram como é que foi lá no tabernáculo tinha um sacrifício de bronze, sim ou não? Para que servia esse pecado? Para o pecado, né? Para que servia esse altar? Lá tinha 4 chifres. O altar era feito de bronze. E ali tinha 4 chifres nele. Para que vocês acham que era aquele chifre? Alguém sabe? Hã? Eles colocavam o sacrifício ali. Amarravam primeiro lá o bichinho, né? É interessante isso, irmãos. E aqui nós vemos Jesus com os seus pés. E pé serve para quê, irmãos? Alguém sabe para que serve pé? Para pisar, né, Dani? Pisar, né? E os pés eles semelhantes ao bronze polido. Polido. Para esmagar o pecado, irmãos. É interessante isso. Outrora, o sacrifício era colocado sobre o altar. E aqui Jesus Cristo com os pés